Minha igreja, porque só a presença do Senhor é que nós vamos dar frutos. Aleluia.
aleluias, que o seu coração possa estar cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer nessa noite nas nossas vidas. Amém? A palavra diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Amém? Você possa ter essa expectativa nessa hora, gerar fé no seu coração, para que Deus tem para a tua vida, e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Ele vai pegar você nessa noite, Ele vai demonstrar o amor dEle, Ele vai te tomar pelas mãos. Amém? Deus vai tocar na tua vida, vai mostrar a sua obra, a sua vontade, o seu grande amor. Amém? Vamos orar. Senhor querido, poderoso, bendito e maravilhoso, mais uma vez entregamos a Ti esse momento, Senhor, as nossas vidas, Senhor, aquilo que o Senhor tem para esse lugar, para as nossas vidas, para a Tua obra neste lugar. Deus bendito e poderoso, que venha, Senhor, Senhor, que venha o Teu rema, Senhor, ó Deus, a Tua palavra dizente para nós, Senhor, que o Senhor possa usar a vida do Teu servo nesta noite, Pai. Ó Deus, Senhor, para ser condutor, Pai. Senhor, do Teu poder, da Tua verdade, Senhor, daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Entregamos tudo a Ti, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou chamar o pastor Éder. Podemos sentar. Pastor Éder é da Igreja Missionária Frutos da Vida, né? Então, deve saber bem o que é fruto, né? Até o ministério já é frutos também. Glória a Deus. Amém? Então, o pastor Éder já esteve aqui com a gente algumas vezes, né? Faz um tempinho que ele não vinha para toda a igreja assim. Disse que teve com os jovens, né? No sábado, mas para toda a igreja faz um tempinho. Mas sempre foi uma grande bênção a palavra do pastor, a vida do pastor para nós. Amém? Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Me sinto em casa aqui já, porque quando a pastora vai lá, os irmãos vão lá, se sente em casa também. Eu glorifico a Jesus por essa oportunidade maravilhosa. Irmãos, eu fico feliz porque nós somos um corpo. O lema dessa igreja para esse ano é frutos. A força do pastor Ricardo, o lema para a igreja dele esse ano é gratidão. E o lema da nossa igreja esse ano vai ser santidade. Então nós vemos assim que cada igreja, o Senhor tem revelado os seus mistérios para que o corpo em geral seja fortalecido na terra. E eu fico muito feliz. E eu agradeço o pastor Júnior por confiar esse altar na minha vida. Eu quero ser fiel a Deus e entregar tudo que Deus propôs ao meu coração pela palavra. Amém? Queridos, abra sua Bíblia, Salmo 92. Glorifico a Jesus, porque eu falei com o pastor Júnior, no dia que eu falei com o pastor Júnior, eu deitei para dormir às meia-noite aquele dia, acordei 2 horas da manhã e não dormi mais. E naquela madrugada o Senhor ficou revelando a palavra. O Senhor revelava a palavra. Você vai pregar essa palavra na quarta-feira. Já quero dar uma satisfação pela minha esposa não estar comigo aqui. Hoje ela ficou lá no meu lugar na igreja, irmãos. Amém? Glória a Deus. Mas Deus é fiel. Eu não gosto de andar sozinho, mas Deus é fiel. Amém? Graças a Deus. Salmo 92 diz assim: glória a Deus. Salmo 92, 12. Amém, igreja? Diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Amém?
Vamos repetir todo mundo junto aí? O justo florescerá como a palmeira. Pode fechar sua Bíblia. Gosto de pregar sempre com a Bíblia aberta, mas hoje nós vamos pregar com ela fechada. É interessante que Deus, todas as vezes, você que lê a Bíblia, tenho certeza aí que os irmãos aqui lêem bastante a Bíblia, e quando nós lemos a palavra, você percebe que Deus ele se refere ao cristão muitas das vezes como árvores. O tema dos irmãos: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça. Quando Jesus ele está falando ali, Jesus está dizendo que ele é a videira e que nós somos ramos apenas, mas não uma árvore. Mas nós somos um pedacinho de uma árvore. Eu vejo o Senhor falando também na palavra que a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada fora. Então o Senhor ele compara mais uma vez o cristão como uma árvore. A Bíblia narra que Jesus um dia, ele chegou diante de uma figueira e Jesus queria comer um figo. Jesus amava comer figo. E Jesus ele chega diante daquela figueira e não tem figo naquela árvore. Jesus amaldiçoa aquela figueira lá morre. Mas, pastor Júlio, Jesus é tão injusto que ele foi numa época que não era época de figos. Não. Jesus foi lá numa época de figos e a árvore não tinha produzido. Ou se produziu para homens, esqueceu de guardar um pouquinho com eles. E eu comecei a analisar o tema dos irmãos e eu falei: Deus é maravilhoso quando Deus fala sobre árvore. Deus é maravilhoso quando Ele fala sobre produção de frutos. E nós muitas das vezes não estamos preocupados com isso. Nós muitas das vezes estamos preocupados em produzir aquilo que é para nós. Estamos preocupados que nem essa figueira, preocupados em produzir para os homens. Quantos homens não passaram de camelo diante daquela figueira? Quantos homens não passaram a cavalo diante daquela figueira, acharam seus filhos e comeram? Mas quando chegou a vez de Jesus, não tinha nenhum fruto para ele. Hoje, irmãos, infelizmente o Evangelho está sendo, nós estamos se preocupando em produzir para o homem. Nós estamos preocupados em produzir para o ser humano dessa terra. E quando Jesus chega diante de nós, eu não tenho nada para oferecer para Ele, porque eu já tentei oferecer a todo mundo que eu conheço. Porque nós esperamos um reconhecimento humano e esquecemos que o melhor fruto é para colocar na mão de Deus. É Ele que vai vir um dia e vai fazer essa colheita. Eu preciso colocar nas mãos dele algo. Mas às vezes eu estou preocupado em fazer aquele que passa de a cavalo diante da minha vida. Olha, irmão, eu sei fazer isso, eu sei pregar, eu sei cantar. Olha, irmão, eu sei produzir. Quer demonstrar o currículo diante das pessoas. Mas um dia Jesus chega e fala assim: o que tem nas suas mãos hoje para oferecer? Nós somos simbolizados a vários tipos de árvores, se você for ver na Bíblia. O próprio Jesus também se simbolizou como algumas árvores, até mesmo como uma rosa. Jesus ele se simbolizou de várias formas. O que eu quero dizer para você nessa noite, através do Espírito Santo, é que você tem que produzir. Pastor, eu não sei. Você tem a capacidade de produzir. Eu vejo, irmãos, pastor Boiano Ichu, quando ele escreveu o livro, perdão, A Quarta Dimensão, ele diz uma frase assim, ó. Ele diz desse jeito essa frase: no seu interior existe recurso inesgotável. Aí eu penso, se eu tenho uma capacidade enorme, por que eu não estou produzindo? Eu tenho uma capacidade linda, pastor Paulo, mas por que eu não estou produzindo? Eu quero que você pense por alguns segundos aí. Você é tão capaz como qualquer pessoa que está sentado nesse tempo hoje. Você é tão capaz como eu, como pastor, como a pastora, como os obreiros. Você é tão capaz como qualquer um aqui. Eu sei que um dia olharam para você e falaram para você que você não era capaz, como um dia falaram isso para mim. Sabe o que é você crescer, irmão? No meio de pessoas, as pessoas falam assim: olha, vai ser um drogado quando crescer.
Você é analfabeto, porque não gosta de estudar, fugia da escola. Vai ser isso, vai ser aquilo. Hoje eu olho para mim e falo, Senhor, eu faço a coisa que eu mais amo no mundo. É pregar a tua palavra, Senhor. E na sociedade aí fora, irmãos, só se torna pregador da palavra quem é burro. Mas eu quero dizer para você, você e eu, nós somos o povo mais inteligente na face dessa terra. As pessoas falam que nós cristãos somos ignorantes. Não, nós somos inteligentes. Mas eu não quero ficar aqui nesse segmento. Eu quero que você se sinta importante. Você é capaz de produzir. E Jesus, ele faz questão de simbolizar as nossas vidas como árvore. E o Senhor, uma das maiores revelações ao salmista, um cântico maravilhoso que Deus revela ao salmista. Salmo 92, 12, o Senhor diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Pastor, então por que eu não estou produzindo? Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é: o justo floresce, irmão. O justo, ele floresce. Deus um dia olhou para o povo dele e falou assim: verás a diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus. Você e eu precisamos entender isso, irmão, e nada mais. Muitos crentes às vezes chegam nos cultos e olham uns para os outros e falam: Deus, eu não entendo porque meu irmão consegue. Eu não entendo porque a irmã consegue e eu não consigo. Eu quero te dar o segredo principal dessa noite. O justo, ele floresce. Pastor, o que é uma pessoa justa? Uma pessoa justa, irmão, é uma pessoa exata, é uma pessoa correta, é uma pessoa verdadeira. Isso é ser justo. Não é difícil ser justo nessa terra. Mas hoje, infelizmente, você vai em lugares, você vê os cristãos, a maioria dos crentes falando do seu evangelho, mas dando muito mau testemunho. Como que é produzir? Nós somos chamados para produzir, irmão, mas para produzir coisas boas. Tem gente que está produzindo por aí coisa ruim, sim, mas precisamos produzir coisas boas. Você, como cristão, como servo de Deus, eu sei que você não perde tempo de sair da sua casa para vir aos cultos, mas você vem porque o Senhor quer te usar para produzir coisas boas. Amém, igreja? E o salmista, quando ele escreve, ele diz assim: o justo florescerá como uma palmeira. Hoje eu não quero falar da videira, hoje eu não quero falar do ramo, hoje eu quero falar um pouco sobre a palmeira. O salmista, irmão, se você entender Salomão, quando ele escreve Cântico dos Cânticos ou Cantares, ele gostava muito de observar. O preguiçoso, ele olhava e falava assim, de repente ele observando as formigas, ele falou assim: ó, vai ter com a formiga o preguiçoso. Aí um dia ele olha, fica olhando para aquela rosa, ele olha para uma mulher amada que ele tinha dentre as 1000 mulheres, ele olha para uma delas e fala: olha, tu és a rosa de Saron. Ela diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E Salomão, quando ele escreve isso daí, ele observava as coisas. Ela observava. As pessoas eram observadoras. E o salmista, quando ele escreve, com certeza ele estava observando a palmeira. Ele olha e ele diz assim: o justo vai florescer igual essa palmeira. Mas por que ele fala assim? Eu não gosto de ser comparado a uma coisa qualquer. Você gosta de ser comparado a uma coisa qualquer? Quando se você perguntar para o seu filho: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser igual o Ronaldinho. Quer ser bonito igual ele? Não, quero jogar bola igual ele. As pessoas sabem escolher. As menininhas começam a crescer, começam a aprender a se maquiar. Você pergunta: o que você quer? Quero ser igual a isso, fulano de tal. Porque se espelha. Não estou dizendo que são bons, irmãos. Eu estou dizendo que pelo menos a gente acha que é bom e tenta se espelhar em coisas que nós achamos que são bons. Mas é duro quando alguém chega e fala assim: o justo vai ser que nem a palmeira, vai florescer igual a palmeira. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele tinha que ter certeza daquilo que ele estava falando. Ele tinha que ter certeza daquilo que ele estava comparando o resto dos crentes, daqueles que serviam a Deus, daqueles que faziam parte do povo de Deus. E ele faz essa comparação. Eu quero falar um pouco sobre essa palmeira. Essa palmeira, existe mais de 1000 tipos de palmeiras. Se você for fazer uma pesquisa, existe mais de 1000 tipos de palmeira. Porém, essa palmeira é aquela que produz tâmaras. Se você for ver na Bíblia, se você for estudar, fazer uma pesquisa teológica, você vai ver que essa é aquela que produz tâmaras. Ela não é aquela da família do coqueiro que produz cocos. Não, ela produz um fruto que chama tâmara.
ela é encontrada no deserto. O principal lugar que se encontra essa palmeira é no deserto. O lugar que ela nasce é no deserto. Ela não nasce no meio do monte de águas, pastor. Eu quero que você entenda nessa noite que eu preciso produzir, mas o Senhor nos compara a uma árvore. E profeticamente hoje Deus está comparando eu e você a essa palmeira. Eu quero que você saia daqui com as respostas que você não teve até hoje, por aquilo que você está questionando a Deus. E hoje eu digo para você, a primeira qualidade dessa palmeira, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, ela é original do deserto. Ela nasce no deserto, ela cresce no deserto, ela morre no deserto. Aí eu vejo o crente chegando e falando: irmão, você não vai morrer no deserto. Irmão, Deus tem que te tirar do deserto. Mas hoje, por essa revelação profética, eu quero te ensinar também, irmão, que você nasceu no deserto, que você vai crescer em meio ao deserto, você vai produzir em meio ao deserto, e você vai morrer em meio ao deserto. Pastor, misericórdia, eu repreendo esse nome de Jesus. Espera aí, vamos terminar a mensagem primeiro para você entender. Às vezes nós falamos: eu não quero deserto, mas se eu cheguei na igreja, na roda de oração, a irmã veio sapateando, assim diz o Senhor, está vindo vento aí. Eu falei: sim, que Jesus tem poder. Eu não quero vento nenhum, Jesus, eu não quero prova. Estou cansado de prova. Irmão, você nasceu no deserto. Eu não estou dizendo que você vai ficar sofrendo no deserto. Eu não estou dizendo que você vai ficar padecendo no deserto. Mas você nasceu porque você tem capacidade para superar o deserto. Você é crente, irmão. Tenho certeza que alguém já pregou aqui sobre deserto um dia. Você entende sobre isso. Nós temos o missionário Jefferson que está conosco lá. Ele ficou 7 anos no Níger, no deserto lá de Burkina Faso. E ele disse que de dia é uma quentura lascada, mas de noite faz um frio também terrível. É difícil a adaptação. Aí eu começo a pensar e falo: meu Deus. Quando eu comecei a estudar sobre a palmeira, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu não posso pregar isso para uma igreja, falar que a igreja vai nascer no deserto. Irmão, você não entende porque você passa muita luta. Você vai entender agora. Eu recebo minha vitória hoje. É uma semana de alegria. Aí vem outra luta, é 3 meses de luta. Aí eu recebo a vitória, é uma semana de alegria. Aí daqui a pouco vem outra luta, é mais 3 meses de luta. Aí daqui a pouco vem uma semana de alegria. Daqui a pouco é mais 3 meses de luta. É assim, né? Parece que é muito mais luta do que alegria. Mas sabe por que você está aqui? Você permaneceu aqui? Porque você é original do deserto, irmão. O Senhor te gerou no meio de deserto. Você é como essa palmeira. E o justo, ele floresce, pastora Paulo, como a palmeira. De repente você não entende: pastor, eu vivo lutas. Irmão, mas você está pegando experiência. A palmeira, quando ela é original do deserto, ela vai se adaptando àquele lugar. Ela vai pegando, ela vai adquirindo outras qualidades conforme ela vai crescendo. Quer produzir fruto para Jesus? Quer produzir fruto para o Senhor? Entenda. Não queira sair fora daquilo que você é original. Você tem uma originalidade. Você nasceu para viver para Deus. Você é original de Deus. Não adianta querer mudar a sua originalidade. Você já viu aquele pobre que quer ser rico? O pobre vai lá e compra um carro de rico. Ele não tem condição de pagar IPVA, a prestação, daqui a pouco ele está com o nome sujo e paga uma prova lascada porque ele quer ter uma vida que não é dele. Aí eu penso: eu quero ter uma vida que não é minha. Você precisa entender, e eu também nessa noite, que nós nascemos, irmão, para superar provas. Hoje você vive nessa terra para superar as provações que o pecado traz sobre as nossas vidas. Um dia isso vai acabar, pode ter certeza. Mas enquanto eu estiver nessa terra, se eu falar para você que a sua luta vai acabar, é mentira. Agora, se você quiser que acabe, eu oro para você morrer. Não. Mas enquanto eu estiver vivo aqui, não tem jeito. Enquanto eu estiver vivo aqui, vai ter prova. Então não se assusta não. Pastor, eu cheguei na igreja, eu espero uma palavra profética que a vitória vai chegar. Ela vai chegar, irmão, mas eu tenho que
Deus, Ele tem recurso para manter a originalidade da própria criação. Você nasceu para ser cristão, irmão. Você não tem que se misturar. Você nasceu para ser cristão. Quer produzir, produza como cristão. Entenda que a luta vai vir, mas você vai ter condição de superar tudo isso. Você vai ter a condição de vencer todas essas dificuldades. Você vai ter a condição de se adaptar. Esses tempos atrás tinha uma mocinha que morava lá na rua de casa, ali, vizinha de frente. Ela brigava muito com o marido dela. E um dia ela chegou no portão da minha casa e falou assim: eu posso falar uma coisa? Eu queria ser igual a você e sua esposa. Mas você não viu o que acontece lá dentro. Aqui fora você não vê, mas lá dentro você não vê o que acontece. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem dificuldade, igreja. Mas nós nos adaptamos. Porque nós nascemos e fomos criados por Deus para superar essas dificuldades. A primeira qualidade dessa palmeira tamareira ela é original do deserto. Você não vai achar ela no Alasca, não. Você não vai achar ela plantada à beira de rios, à beira de lagoas, não. Coqueiro você acha, vai na praia você vê um monte de coqueiro, vai em qualquer outro lugar você vê coqueiro. Mas a tamareira você não acha qualquer. E Deus ele foi muito inteligente ao revelar ao salmista e falar assim: o justo floresce como uma palmeira. Opa, não é qualquer um que pode ser assim. Não é para qualquer um. É para aqueles que são especiais. O justo ele vai ser como uma árvore especial que não se encontra em qualquer lugar. Ô irmão, evangélico você encontra a roupa aí dentro dos ônibus, mas crente de verdade não é em qualquer lugar que você acha, não. Porque os crentes de verdade não estão perambulando, não. Os crentes de verdade estão perdendo tempo, ou melhor, ganhando tempo na presença de Deus. O crente de verdade está preocupado em produzir para o Senhor. Ele não está preocupado em ficar aí mostrando a aparência dele, não. Ele está preocupado em produzir, ainda que ele não é visto, mas ele está preocupado em produzir. O justo florescerá como uma palmeira. Segunda qualidade ou característica dessa palmeira: ela tem uma raiz muito profunda. Agora você vai entender porque ela sobrevive no deserto. A raiz dela, segundo alguns teólogos, diz que é de 400 metros a 1000 metros. Então ela pode estender uma raiz até quase 1 quilômetro. De 400 metros a 1 quilômetro. Olha só, é por isso que você vai visualizar uma palmeira daquela no deserto daquele, mas ela vai buscar água lá na fonte. Ela vai lá embaixo. Enquanto muitos estão achando que ela só vive da terra para cima, ela está vivendo da terra para baixo. As pessoas não entendem quando olham para você e falam assim: meu Deus, está vivendo uma luta tremenda, aquele camarada não para de sorrir. De onde ele busca força? Muitos vão observar você da terra para cima, mas nunca vai imaginar que você tem uma fonte de beber. É por isso, irmão, nós somos original do deserto. A nossa raiz é tão profunda que você não entende. Para uns você fala assim: qual que é a sua raiz? Eu sou da descendência de italiano, eu sou de português, eu sou de espanhol. Não, a sua raiz verdadeira, como diz Paulo, é lá do céu, a nossa pátria é lá. Você vai sobreviver com todas as dificuldades, se você quiser produzir para Jesus. Ainda que você esteja em desertos muito grandes, você vai produzir, porque a sua raiz pode ir muito mais além do que você pensa. De repente eu acho que o meu recurso é pouco, mas como disse o pastor Coelho, meu recurso que está dentro de mim é inesgotável. Não há limite, pastor Paulo. E as pessoas muitas das vezes ficam limitadas, aí coitadinho de mim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou superar esse deserto, essa dificuldade? A sua raiz é profunda, irmão. A sua raiz é profunda. E sabe o que é interessante? Que se uma palmeira estender a raiz para outra palmeira e as raízes se embolar, as duas morrem. Isso foi comprovado. Plantaram duas palmeiras juntas e quando uma estendeu a raiz para a outra e elas se juntaram nas raízes, as duas morreram. E quantas das vezes nós estamos desse jeito? Nós vamos buscar ajuda no vizinho de cima, no de baixo. A gente fica buscando ajuda das pessoas, eu esqueço da minha fonte de água. Está perto de mim. Tão perto de mim assim fisicamente. Está perto espiritualmente.
mas é profunda. Você pode buscar ajuda diretamente em Deus. Você pode buscar água na fonte, mano. Não tem mais véu hoje que separa você de Deus. Não tem mais hoje regras que separam você de Deus, ou melhor, a única coisa que separa é o pecado. Mas se você está com vontade de vencer o pecado, irmão, Jesus, Ele vai te dar a oportunidade de falar com Ele. Quer produzir para Jesus? Esse ano de 2014, supera o deserto, mas entenda, você pode chegar muito mais além do que você tem imaginado. Interessante que às vezes eu falo assim na igreja, pastor, eu digo para os irmãos assim, eu falo assim, olha, eu cheguei com o irmão e falei assim, prega domingo, imagina, está em cima da hora. Eu falei, meu Deus, hoje é quarta-feira, como está em cima da hora? Porque as pessoas não imaginam que eles têm a capacidade, irmãos, de executar a obra de Deus de forma maravilhosa. Bebe da fonte, igreja. Bebe diretamente da fonte. Estenda a sua raiz. Às vezes a gente fica aqui limitado a uma visão pequena, sendo que a minha visão pode ir além. Eu não fui chamado para andar por vista, eu fui chamado para andar por fé. Eu não fui chamado para olhar para as coisas físicas nessa terra e me sentir limitado, fracassado. Eu fui chamado para olhar coisas grandes, irmão. O meu Deus não faz só coisa pequena, o meu Deus faz coisa grande. O seu Deus faz coisa grande. E eu tenho que entender isso. Como que eu posso estender a raiz, pastor? Quanto mais ela bebe, mais ela cresce, mais ela é capaz de produzir. Quanto mais ela se esforça para estender a raiz dela, mais ela consegue o seu crescimento. Agora te faço uma pergunta hoje. Você tem se esforçado para ler a Bíblia? Você tem se esforçado para orar, para jejuar, para santificar? Ou você tem esperado chegar o culto de domingo para pastor orar por você? Uma palmeira assim ela não cresce. A palmeira ela cresce quando ela se esforça, quando ela se dedica. E eu preciso entender isso nessa noite. Temos feito investimento. Ao ler esse texto, eu estava ali conversando com o irmão Sueli esses dias, eu disse para ela, já faz alguns dias, irmãos, que Deus está trabalhando no meu coração. Deus está falando, você precisa de uma faculdade. Você precisa de uma faculdade. Você precisa de uma faculdade. E hoje eu fui no Colégio Batista, ali, conversando. Meu desejo sempre foi fazer uma faculdade batista. E eu falei, Senhor, eu quero fazer. Eu vou atrás. Eu falei, Senhor, eu quero estender as minhas raízes. Eu falei, Senhor, eu quero estender as minhas raízes. Eu quero buscar algo mais que me faz eu crescer. Irmãos, eu já fiz curso de teologia. Já fiz 8 anos de curso teológico. Cursos médicos. Mas o Senhor dizia assim para mim, você precisa de uma faculdade. Uma confirmação foi de um pastor Roberto foi pregar lá no domingo e disse que Deus queria fazer algo dobrado comigo esse ano. Eu falei, Senhor, eu preciso dessa faculdade. Como eu vou fazer, eu não sei. Mas eu já estou indo visualizar minha terra. Agora Deus promete uma bênção por mão, eu vou ficar parado. Deus prometeu uma bênção para você, vai atrás, eu vou visualizar ela. Sai do foco errado, vai para o foco certo. Mas maravilha, uma sequência. O justo, aquele que é correto, aquele que é exato, aquele que é verdadeiro, ele vai florescer. Por mais que ele esteja no deserto, ele vai superar. Ele vai entender que ele tem uma raiz profunda, que ele pode chegar a lugares muito maiores do que um dia disseram para ele. De repente você está aqui, quando você estava na sua infância, alguém disse da sua família olhou e falou, você não vai chegar a lugar nenhum, não, rapaz. Um dia você não vai chegar desse jeito que você não vai chegar. E você está vendo que Deus está mostrando totalmente diferente para você, você está chegando a lugares que nem você acreditava. Você pode chegar lá. 2014 você pode produzir para Ele. Você pode produzir frutos que pessoas vão olhar e vão querer comer dele. Pessoas que disseram que você não tem que produzir vão olhar para você e vai ter que comer desse fruto. Vai comer e vai falar, meu Deus, que fruto doce é esse? Que fruto maravilhoso é esse que tem na vida dele? Eu ouvi de uma pessoa muito chegada a mim um dia, irmãos, um líder espiritual que orava para mim.
Aí eu olho e falo assim, meu Deus, se for tudo no tempo de Deus, é bênção. Não ultrapassa o limite de uma autoridade espiritual e nem faça nada fora da vontade de Deus. Mas na vontade de Deus a gente prospera. O justo, aquele que é exato, aquele que é verdadeiro, aquele que é correto, ele floresce, ele vai produzir. E me disse essas coisas. Moral da história, um dia virou-se o cativeiro, eu tive que apacentar o meu líder espiritual. Um dia muda-se a história, um dia as coisas se modificam, um dia Deus vai mostrar para você que valeu a pena ter servido a Ele com sinceridade, de forma verdadeira, e que valeu a pena viver para Ele. Eu olho aqui e eu vejo o justo florescerá como uma palmeira. Irmão, essa palmeira ela tem um poder de resistência maravilhoso. Segundo os estudos, você vai ver que essa palmeira, a que produz tâmara, é a que consegue superar a maior tempestade. Ela consegue superar até o vento de 800 km por hora. E quando nós olhamos nas praias, aqueles coqueiros tombados, quebrados, quando você olhar para essa tamareira, ela tem um poder de resistência tremendo, aguentar o vento até de 800 km por hora. Você tem poder de resistência, irmão. Quantas das vezes a gente está vivendo luta na vida e eu falo assim, Senhor, será que eu vou conseguir vencer? Quantas das vezes você chora sozinho na tua casa, no teu quarto, você se tranca às vezes no banheiro e chora e diz assim, meu Deus, até quando eu vou vivenciar esta luta? Será que eu vou superar essa dificuldade, meu Deus? Aí eu olho e penso, você tem poder de superação. Deus te deu poder de superação. Quem lembra do tsunami? No jornal, uma mulher sobreviveu àquela tempestade agarrada numa palmeira. Ela ficou 4 dias agarrada numa palmeira. Enxurrada vinha, a onda vinha, o vento vinha, e lá diz que foi um vento de 150 km por hora. Alguns dizem que foi até 300 km por hora. E lá não era uma tamareira, não era uma palmeira normal. Ficou 4 dias agarrada, pastor Paulo, a uma palmeira. E não é assim, irmão, quando você acha que você está fraco, você senta no ônibus, senta alguém e você vai mulher. Rapaz, ora por mim, pelo amor de Deus. Parece que um dia que você está mais bagaçado, irmão. É o dia que uma pessoa se encosta do teu lado e fala assim, ora por mim, hoje, pelo amor de Deus. Deus está mostrando para você que você tem poder de superação. Deus está mostrando para mim que eu tenho poder de superação. Isso não é um poder seu, nós não somos super-herói, mas nós somos cheios da presença de Deus. A presença de Deus nos faz superar. A presença de Deus nos faz vencer. É por isso que o Senhor é para você. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia fala assim, vai correndo para cima do diabo, lá você resiste o diabo. Então ele vai vir. E a hora que ele vir, você resiste, porque nós temos poder de superação. Ei, mas se você entra aqui pensando que você é fraco, você vai sair daqui pensando que você é forte. É que Paulo dizia, quando estou fraco, é que eu sou forte. Sabe por quê? Porque eu vejo o poder de superação na minha vida. Ela tem um poder de superação tão grande, irmão, que quando o vento bate nela, ela entorta para um lado, ela entorta para o outro, mas ela não quer. Não é assim? Tem dia que vem aquele vento, você está assim, você vai para um lado, você vai para o outro, mas você não quer. Você acha que você não vai conseguir. Você acha que você vai perder. Mas Deus mostra para você que o vento passa. Que o vento passa e você supera. Não sei se vocês conhecem aqui. Uma vez eu ouvi um menino falar assim, ó, vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não, nem saio do lugar. Esse é o problema. Pode soprar, vento. Pode vir,
Você tem poder de superação. Você tem poder para vencer. E quer ver mais uma coisa linda? Que se encaixa até um pouco na questão de superação. Eu coloquei como a quarta qualidade dessa palmeira. É que quando alguém corta ela, quando ela fica machucada, ela não morre. Mas ela exala um líquido doce e aromático. Olha que coisa linda. Quer produzir para Jesus esse ano? Você vai ser muito ferido. Mas você não tem que produzir coisa amarga. Tem que exalar um líquido doce e aromático. Tem hora que dá vontade de parar. Tem hora que dá vontade de desistir. Mas aí o Senhor fala assim: filho, ama. Filho, abraça. Filho, beija. O Senhor fala isso conosco. Tem dia que eu chego na igreja lá tão nervoso, por aqui com algumas pessoas falando: meu Deus, é hoje que eu pego, nós vamos tomar em pé. A hora que você chega, a pessoa vem e vão te dar um abraço daquele. Aí você não consegue nem falar, você igual de ser. Aí a pessoa começa a chorar e fala: pastor, obrigado pelo abraço, senhor. Você vai ficar ferido, irmão, mas não é hora de brigar. Vai ficar ferido, irmão, mas não é hora de exalar líquido amargo. É hora de exalar algo doce e aromático. Nós temos o poder de fazer isso. Amém. Quer ver, irmão? Uma palmeira que estava sendo machucada, Estevão. De repente ele nem sabia que ele era igual a uma palmeira, mas estava lá sendo apedrejado, ele olhava para o céu. Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que faz. E viu a glória de Deus. Exalou algo doce. Olha a diferença. Jesus, pessoas cuspindo nele, batendo nele. Com certeza, na Bíblia está escrito, mas dizia assim: Éder, eu estou indo até o final por causa de você. Júnior, eu estou indo até o final por causa de você. Paula, eu estou indo até o final por causa de você. Jesus apanhando, irmão, vem dele brigar. Desce aí, Jesus, desce dessa cruz, se você é o filho de Deus, papai. Desce daí, Jesus. Jesus com certeza você, eu sou da palmeira. Pode bater, que eu vou exalar coisa doce e coisa aromática. É assim que acontece. Vontade de brigar todo mundo tem. Porém, se eu quero produzir para Deus, eu vou ser ferido. Se eu não vou ser ferido por pessoas, o próprio Satanás ele vai tentar me ferir. E eu preciso saber disso. Então, antes de tomar qualquer atitude, aperta o stop. Fala: Senhor, me ensina a exalar coisas doces. A Bíblia fala que nós somos bom perfume de Cristo. Eu sou o bom perfume de Cristo. Meus perfumes aqui fedidos para chuchu. Mas o Senhor, Ele nos fez perfume de Cristo. O perfume de Cristo não deve feder, não, tem que ser coisa boa. As pessoas têm que sentir o cheiro e falar: olha, que gostoso, né? E às vezes tem pessoas que falam assim: poxa, ninguém gosta de mim, por que será? Ninguém gosta de mim, ninguém vai na minha casa, ninguém fala comigo, por que será, né? Será que eu estou sendo um aroma? Será que eu estou sendo algo doce? A palmeira de Deus, ela produz coisa doce. A palmeira de Deus, ela produz coisa doce. Aí eu olho e vejo essa palmeira. O salmista, quando ele olha, começa a observar, fala: ela só vive no deserto. Ela tem uma raiz profunda. Quem sabe de repente ele chegou com os súditos lá, pessoal, vamos cavucar aqui para ver de onde vai essa raiz. Vamos tentar arrancar uma árvore daqui. Quem sabe de repente quando ele olha, ele fala assim: meu Deus, às vezes eu estou aqui no palácio, eu olho e eu vejo ela entortando, mas ela não quer. Às vezes eu estou aqui no palácio, eu vejo ela daquele jeito, ela não quer. O que está acontecendo? Aí ele começa a perceber. Aí onde o Senhor dá para ele a direção, ele fala: o justo florescerá como essa palmeira.
Essa aqui é uma das que eu acho mais linda, pastor Roberto. Sabe qual que é? Ela só cresce na vertical. O estudioso, para comprovar isso, pegou uma palmeira pequena, dobrou ela, falou assim: eu quero que ela cresça no horizontal. Dobrou ela, amarrou ela assim, virada. Ela se vira sozinha para cima e começa a crescer, sempre na vertical. Sabe o que significa isso? A palmeira tamareira, quanto mais na direção do sol ela se esticar, mais ela cresce, tanto em raiz quanto para cima da terra. Você está olhando para onde? Você está olhando para onde? A Bíblia fala que o Senhor é o sol da minha justiça. Se eu olhar para Ele, eu cresço. A Bíblia fala que se eu olhar para Deus, eu cresço. Eu só vou produzir se eu olhar para Ele. O meu foco tem que estar em Cristo. Se eu olhar para as pessoas, eu me decepciono. Até eu sou pastor, eu paro de apacentar a igreja. Se eu ficar olhando para o povo. Se eu ficar olhando para o povo, eu me decepciono. Mas se eu olhar para Jesus, eu vou te amar. Se eu olhar para Jesus, eu vou te abraçar. Se eu olhar para Jesus, eu vou ter misericórdia de você. Podem tentar entortar, irmão, você pode tentar entortar e fazer, tentar manipular você. Se você for uma palmeira de Deus, você sempre vai olhar para cima. Eu sempre vou olhar para cima, eu jamais vou ficar olhando para os lados. Quer produzir para Deus em 2014? Olha para Ele, olha lá em cima. Quer ver uma coisa? Pedro e João, às 3 horas da tarde, eles foram orar no templo. E quando eles chegam no templo, na porta, tem um paralítico, olha para eles e fala assim: ei, dá uma esmola aí. Pedro e João olham e falam assim: ei, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Enquanto o seu foco estiver na moeda, você vai ficar parado. Mas quando você olha para nós aqui, olhou para cima, olha para nós, o homem estava no chão, você olha para nós, o Senhor estava gesticulando assim: quem olha para cima e tem o nome de Jesus, irmão, não vai ficar mais nesse foco miserável. O servo de Jericó estava lá, na beira do caminho, tinha tudo, era de descendência real, teve uma família bem sucedida no passado, mas estava na beira do caminho um dia. Estava lá na beira do caminho, sério, mendigo, pedindo esmola. Aí quando ele ouviu falar que Jesus passava, ele falou: vou mudar meu foco, eu não vou pedir mais esmola, agora eu vou pregar o nome de Jesus. Até quando você vai ficar dependendo de esmola? Eu não estou dizendo financeiramente, não. Muda o seu foco, para de olhar para as pessoas, para de olhar para aquilo que você quer conquistar, comece a olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Ai, pastor, eu não consigo conquistar isso nem aquilo. Porque você está olhando tanto para aquelas coisas que você não consegue. Comece a olhar para Jesus para você ver se as outras coisas não vão acontecer. O próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ou as outras coisas serão acrescentadas. Olha para Ele, olha para Jesus, muda o seu foco nessa noite. Quer ser próspero em 2014? Quer produzir para Jesus? Então eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que entender o que Ele quer que eu produza. Eu tenho que entender que fruto que Ele gosta, se é figo, se é tâmaras, o que seja, eu tenho que entender o que Jesus quer. Olha para cima, olha para Ele. Podem tentar me entortar, pode tentar me virar, mas o meu crescimento sempre será para o alto. Sempre será para o alto. Quando eu era novo convertido, fui no monte orar uma vez e tinha meu pastor subindo assim, eu corri atrás dele e falei: pastor, lembra aquele profeta que foi na igreja? Lembra? Ele falou que eu não vou ser pastor um dia não, falou que eu não vou ser missionário, eu não vou ter ministério, assim, falou que eu vou ser orador da igreja, intercessor. Eu fui todo feliz de contar com o pastor olhou para mim assim: crente que não ora é morto, não tem dom de orar, todo mundo tem que orar, crente tem que orar, é obrigação do crente. Aí
eu tenho dom de orar. Tem dom de orar. Todo mundo tem que orar. Crente que não ora realmente é morto. Aí comecei a entender, meu Deus, hoje eu sou pastor. Olha como que as coisas, né? Então os nossos olhos ficam longe, para o alto. Se você ficar olhando para tudo que acontece ao seu redor, nem na igreja você vai ter vontade de vir. Mas quando eu olho para Jesus, eu falo, hoje eu vou no culto do Senhor, porque o culto não é meu, nem é do irmão, o culto é do Senhor. Eu vou glorificar o teu nome, Jesus. Mas o justo florescerá. Quer ver mais uma qualidade, mais uma característica dessa palmeira? Ela produz e produz em abundância. Ela não é uma árvore estéril. A tamareira, pastor Júnior, ela não é estéril, ela produz. Segundo os estudos, diz que ela produz até 12 cachos por vez. E cada cacho tem a base de 400 a 500 tâmaras. Você que é matemático, aí faz uma conta rápida, tem que abrir a cabeça na conta. Eu sei que é muita bênção, é muito fruto, e é muita coisa. O interessante é que eu fui pesquisar, e sabe o que acontece, pastor Júnior? A tamareira começa a produzir com 4 anos de idade. Quem é que tem mais de 4 anos de crente na igreja? Levanta a mão, Senhor. Você é obrigado a produzir a partir de hoje. Amém. Profeticamente por esta palavra. A tamareira começa a produzir com 4 anos. Então, para você que tem menos de 4 anos de evangelho, você tem uma colher de chá. Então, vai se preparando, porque vai chegar lá e vai ter que produzir. Então, de 4 a 5 anos, ela começa a produzir, pastor Paulo. Então, ela começa a produzir os seus frutos. É tão interessante que a tamareira, essa palmeira, usa-se até o talo dela. Se você for pegar entre folhas, tronco, miolo, tudo que ela tem aqui, raiz, consegue se fazer aproximadamente 380 coisas diferentes com ela. Fora o fruto que ela produz, só com a própria palmeira você consegue fazer 360 coisas diferentes com ela. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu nem produzo. Porque Jesus não consegue fazer nada. Eu quero que você entenda profeticamente. O Senhor, além de querer o teu fruto, o Senhor quer usar você ainda para coisas diferentes. O Senhor quer usar tuas folhas, irmão, para dar cobertura para aquele que não tem. O Senhor quer usar a sua capacitação, a sua qualidade para abençoar aqueles que um dia vão depender de você. Quantas pessoas que passam no deserto, os nômades, comem o talo das palmeiras, usam as folhas para fazer coberturas, usam os seus frutos para fazer doces, para fazer até mesmo tortas e outras coisas mais. Só quero que você saia daqui sabendo que você é o último. Até a sua aparência Deus pode usar para abençoar alguém. Tudo que você tem Deus pode usar para abençoar alguém. O Senhor pode te usar de 1001 forma, irmão. O Senhor pode te usar de 1001 forma diferente. Mas você pode produzir. Você pode produzir. 2014 eu quero produzir. Mas eu quero ser igual essa palmeira aqui. Eu quero estar firme na hora do deserto. Eu quero ter raiz profunda nos mistérios de Deus. Eu quero ter poder de superação das coisas que eu vou enfrentar nesse ano. Eu quero vivenciar, eu quero produzir para o Senhor. Produze. A Bíblia diz lá no Salmo: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada junto à ribeira de águas. Dará o seu fruto na estação. O Senhor vai te abençoar. Jeremias fala aqui: nós somos uma árvore que nós vamos produzir no Senhor. Aí eu começo a analisar e falo: meu Deus, às vezes a gente entra na igreja, Deus, eu sou tão pequeno. Ai, Senhor, eu sou vermezinho de Jacó.
foco. Aí daqui a pouco não é mais vermezinho de Jacó, é vermezinho de Jacó. Aí daqui a pouco ele nem quer mais na igreja, mas quem fala, o Senhor nunca mais olha para mim, de tão mal que eu sou. E a pessoa vai jogando aquele espírito de inferioridade sobre si. Daqui a pouco ela nem quer servir mais a Jesus. Você é importante, você pode. Lembre-se, o justo floresce. Pastor, eu estou andando só errado, pastor, só estou fazendo coisa ruim. Eu estou andando errado, pastor. Está andando errado? Então muda o seu foco. Muda o seu foco. Para de depender de esmola, da oração dos outros, da palavra que os outros pregam. Para de depender disso. Vai você beber na fonte. É a mulher. Vai você se alimentar na fonte. Eu digo para os irmãos lá na igreja, pelo amor de Deus, não tem como ficar sentado no culto, às vezes ouvindo pregação. A gente está mais dando do que recebendo. Eu falei, meu Deus, se eu não buscar na fonte, eu vou. É assim, não é? Se a gente não orar, não ler, não buscar na fonte, a gente morre. Desfalece. Nós vamos dar sequência. Ela não é esperta. Mais uma qualidade, estou terminando. Mais uma qualidade dessa palmeira. Ela não aceita enxerto. Olha o que eu acho que a minha é. Fala para o seu irmão assim. Ela não aceita enxerto. Tem crente que quer se misturar com os outros. E tem crente que quer se misturar ainda com os outros. Olha que coisa de mistério. Essa palmeira ela não aceita enxerto, irmão. Tentaram enxertar aqui no Brasil, lá no Nordeste, tentaram fazer um enxerto da tamareira, outra árvore. As outras sempre vivem, mas a tamareira morre. Olha que mistério é esse. Sabe por quê? Lembra que você é original. O Senhor não te fez uma réplica, o Senhor te fez original. Eu pregando para os jovens esse dia lá na igreja, eu disse para eles: por que namoro isso? Por que namoro isso? Está dentro da igreja, por que vai namorar lá fora da igreja? Espera no Senhor, sabe por quê? Porque faz um enxerto. Aí se não, aí a hora que tentar soltar, e já viu o jeito que acontece. É por isso que tem muita gente morrendo. Diferentemente, é que aquelas que não são as tamareiras, elas vivem. Mas a tamareira morre. Esse negócio é começar a namorar a fulana e trazer ela para a igreja. É papo furado. Quando namorou a fulana lá, quando trazer para a igreja, é conversa para dois dormir. Você desiste. Se você for um cristão inteligente, vai orar a Deus, espera no Senhor que as coisas vão dar certo. Amém. Eu estou aqui como profeta de Deus. Amém. Eu sei do que Deus está falando. Isso aqui é incrível, mas tudo que a gente fala, as pessoas vão ao contrário. Tudo que a gente incentiva, as pessoas falam: esse pastor é careta pra caralho. Eu quero dizer para você, ó, aprenda. Deus está te ensinando. O justo, a pessoa correta, a pessoa verdadeira, a pessoa exata, ela vai florescer em coração. Ela não aceita enxerto. Tome cuidado com as misturas. Tome cuidado com o envolvimento. Teve um irmão lá na igreja esses tempos atrás, chegou na igreja e falou assim: pastor, eu fiz sociedade com o irmão aí na minha empresa. Fiz uma sociedade com ele, rapaz, Deus está prosperando. Eu orei com ele, Deus mostrava assim uma calha no telhado e água suja escorrendo. Falei para ele assim: Deus não aceitou essa união de vocês. Deus não aceitou essa união. Eles continuaram. Até hoje, os dois respondendo o processo, então meteu o outro no pau. Até hoje as coisas acontecendo assim, sabe por quê? Porque quando a promessa de Deus é para você, é para você. Quando Deus prometeu algo para mim, é para mim. Não adianta eu querer dividir com os outros. Não, porque Deus falou que é para mim, de repente o outro é outra promessa. Para o outro é outra coisa. E ali eu vejo, eu falo: meu Deus, houve um enxerto ali.
assim: olha, quando pensar em se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti que dirá assim: ó, este é o caminho, andai por ele. Deus, Ele vai sempre falar contigo, irmão, e vai dizer para você: não faz isso não. Deus sempre vai avisar. Se um dia você tomar uma atitude, quebrar a cara, não adianta falar que Deus não falou, porque de alguma forma Deus falou. Quem não ouviu fomos nós. Quer produzir para Deus no ano 2014? Não aceita enxergo. Porque o enxergo, nós vamos produzir o que os outros querem que a gente produza. Se eu sou original, eu vou produzir o que Deus quer que eu produza. Vamos produzir o que Deus quer, não o que os outros querem que a gente produza. Amém? Para finalizar, mais uma qualidade da palmeira. O interior dela é branquíssimo. O interior dela é puro. Olha que coisa linda. O crescimento dela, se você entender, um dia você for fazer uma pesquisa, você vai ver. O crescimento dessa palmeira é de dentro para fora. A casca dela é muito dura, mas a parte de dentro é molinha. Não é assim, alguns crentes é durão por fora, barbudão, machão, quando Deus fala. Por dentro é bodega, né? O justo ele floresce com a palmeira. O justo ele pode ter uma postura firme, mas por dentro ele é sensível. E é isso que Deus quer. Deus não quer pessoas firmes por fora e duras por dentro. Deus quer pessoas firmes por fora e puras por dentro. Aqueles de coração puro que vão ver a Deus, é isso que a Bíblia fala. Então, se eu olhar para o Senhor e falar: meu Deus, eu preciso do meu coração puro. Quer ver você ter um coração puro? Quando você está no trânsito aí, alguém corta na sua frente, seu coração está puro. Seu coração está puro quando alguém tira uma onda na sua cara aí. Seu coração está puro. A pessoa tira um sarro no outro, você está tirando aí. Está de brincadeira, não gostei que você não. Será que a gente tem coração puro para as coisas? Será que nós estamos capazes de perdoar? Será que nós estamos capazes de liberar o amor? Abraçar? Amar? Independente das circunstâncias? Será que nós estamos capazes de fazer isso? Tudo isso são qualidades dessa palmeira. O Senhor quer que nós produzimos fruto esse ano, porque o Senhor está nos comparando a árvores produtivas. Mas a Bíblia diz que o machado já está posto à raiz da árvore que não produz. O machado já está posto à raiz da árvore que não produz. Então não adianta. Lembra quando Cristo ele fala naquela circunstância: Senhor, no teu nome expulsei demônios, Senhor, eu curei enfermo, Senhor, eu fiz milagre. Jesus vai olhar e falar assim: afasta de mim, você que pratica o pecado. É isso que ele vai falar. A nossa vida com Deus de salvação não é baseada nos milagres que nós fazemos ou que nós vivemos. É pela vida que nós temos diária com Deus. Eu preciso ser como essa palmeira. Mas aqui é para quem é justo. Tem um esboço aqui, nem usei ele, acabei usando. Mas se alguém quiser depois, pode pegar aqui isso. Aí eu vejo aqui. Vou te dar mais 3 qualidades rapidinho. Posso passar? Só para finalizar. A palmeira, quando ela está sozinha no deserto, ela consegue beber água para si só. Mas quando tem mais próximas, e todas elas designam suas raízes até os fundos. Quem já ouviu falar sobre oásis no deserto, aquelas lagoas de água? Você vai ver que sempre tem algumas palmeiras próximas quando tem oásis, porque ele só é formado por causa das raízes das palmeiras. Então, quando elas estendem, elas passam de 4, 5 palmeiras, elas estendem as suas raízes, e quando elas começam a chupar aquela água, a água começa a brotar em cima. Quero dizer para você que quando há união na igreja, Deus abençoa. Amém.
E quando há união, irmão, na igreja do Senhor, Deus prospera. Vai ter oásis. Pastor, vai quem bebe água do oásis? Agora eu quero falar para você. Você vai entender porque tem gente que vem na igreja e para. Tem o cabelo. O cabelo é uma bênção. O cabelo, se eu não me engano, acho que ele consegue pegar, acho que é 3 dias, né? 450 litros. 150 litros de água, acho que fica quase 3 dias, né? Se nós analisarmos, nós vemos o cabelo, daquele jeito assim, ó. Aí ele bebe água do oásis, ele enche um pano, aí ele vai embora. É assim. A igreja, quando ela é unida, ela produz tanta vez que os outros, o cabelo fica sabendo por aí, ele vem. Mas ele é tão lento que você acha que ele vai ficar. Mas ele bebe tanto, daqui a pouco ele vai embora. Aí tem os passarinhos eles vêm voando com toda aquela beleza maravilhosa. Você fala assim, meu Deus, esse vai ficar. Aí dá umas picadinhas nele, vai embora. Aí chama um monte de passarinho e volta de novo. Fica aquele monte de passarinho. Dá umas picadinhas, daqui a pouco vai lá. E pega o horizonte, vai. Aí tem os lagartos, né? É daquele jeito rapidinho, né? Toma uma aguinha, vai embora. Está entendendo? A igreja, quando ela linda, ela produz oásis. Mas até a serpente desfruta do oásis. Ô pastor, o que é isso? Ela vem escondida por baixo da areia do deserto, aquela serpente. Quando ela chega na beira do oásis, ela toma um pouquinho de água, ela se enfia de novo. Pastor, é verdade? Jó, ele não estava lá sendo justo ao Senhor, e de repente Satanás chega. Eu só falando de viés. Por acaso observaste no servo Jó? Ele estava lá na beira do oásis bebendo água. A igreja abençoada, ela atrai até serpente. A igreja próspera, ela atrai todo tipo de animal que você pode imaginar, até forasteiros. Passa lá, ele está interessado na água, ele está interessado nas coisas. Mas a palmeira, ela produz água. Quando elas estão unidas, irmão, elas conseguem atrair oásis. Quer vivenciar o poder de Deus? Quer vivenciar a milagre de Deus? Vocês têm que estar ligados. O Salmo 133 fala: tão bom e tão suave é que os irmãos vivem união. É como o óleo que desce da cabeça para a barba de Arão, é como o orvalho do irmão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Se eu estou trabalhando unido, tem bênção, tem oásis de Deus, tem água que vai saciar minha sede. Agora diga para o seu irmão, é mais uma qualidade. Diga isso. A tamarina não suporta frio. Fala assim. O crente não pode ser gelado, senão ele sobrevive. O crente tem que ser pentecostal. O crente tem que ser quente, irmão. O crente tem que gostar do poder de Deus. O crente tem que amar a manifestação dele. Não é assim? A tabareira, ela não vive no frio, ela só vive em lugar quente. No lugar quente ela produz, no lugar frio ela não produz. É porque ela não sobrevive. Quer produzir nesse ano de 2014? Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser quente. Eu quero ser quente. Eu quero ser quente nesse ano de 2014. Vou finalizar aqui, gente. A tamareira, ela tem uma postura de realeza. Você já viu aqui? Eu sei que tem irmãos aqui que é fotógrafos. Quem que é fotógrafo? Quando as pessoas vai bater foto de mulher, geralmente joga aquele efeito de vento, né? O cabelo fica assim, né? Você sabe como surgiu isso no passado? De tanto que olhava para as palmeiras que ficavam no deserto, e o vento batia e ficava assim, e todo mundo achava lindo aquilo. Aí começaram a desenvolver esses projetos, falando assim: olha, fica muito mais bonita a mulher quando ela. Por quê? Porque a tamareira, ela tem postura de realeza. E realmente a mulher parece que está. Por isso que a mulher fica assim o dia inteiro. Está no ônibus o dia inteiro. O dia inteiro. Está na igreja, é assim, joga a frente de lado, a cabeça fica assim, parece que a cabeça está pesada, mas não é. É porque quer mostrar o charme. A tamareira, ela tem
Você percebe que a parte de cima dela entorta. E fica coisa linda aqui dentro da palmeira. Isso é maravilhoso. Você tem beleza de realeza. Você tem beleza real. E nós temos o cabelo curto. A beleza é de outro esquema. Senhor, eu tomo posse da palmeira para mim também. Amém, irmãos? Não existe pessoa feia. De repente tem pessoa que entra e diz, eu sou muito feio. Não existe pessoa feia. Nós temos uma beleza real. Nós somos de Deus. Amém? Quando você olhar para o espelho na tua casa, você fala assim, Deus, você é lindo, camarada. Você tem beleza de Deus. Você é maravilhoso. Porque o Espírito de Deus está sobre você. Amém, igreja? Posso fazer oração, pastor? Se coloque em pé, em nome de Jesus. O justo florescerá como a palmeira. Eu preciso florescer nesse ano de 2014. Eu preciso produzir nesse ano de 2014. Mais do que eu produzi em 2013. As pessoas falam assim, vai mudar o ano, vai ser diferente em nome de Jesus. Mas se você não mudar o seu foco, vai ser até pior. Mas você precisa mudar o foco. Tem um hino antigo, e na cruzada os irmãos cantavam muito. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Então eu cresço sempre olhando para Ele. É sempre para Jesus. Amém? Jesus é o centro do Evangelho. E eu vou produzir esse ano e você também. Porque Jesus vai nos fazer florescer. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço nessa noite. Eu te louvo por mais esse dia de campanha, Senhor. E pela fidelidade que o Senhor tem proporcionado ao coração dos